É frequência que o YouTube quer? Então é frequência que o YouTube vai ter, porque nós estamos no 7º vídeo saindo todo dia nesse canal, não é, meus amigos? Estamos aqui no 7º vídeo da série Diário de um Professor, onde eu, professor formado, que atuo na área desde 2022, explico algumas coisas na perspectiva de um professor. Já que a gente não tem muito conteúdo falando sobre isso no YouTube, eu decidi ser o cara que vai falar sobre isso. Nesse vídeo aqui eu vou falar se os professores são imparciais. Esse vídeo aqui é feito para tu que é professor, que talvez caiu aqui de paraquedas, e principalmente para tu que é aluno, até porque a experiência de ser um professor pouca gente tem, mas a experiência de ser um aluno todo mundo tem. E a maioria de nós, quando é aluno, acha que o professor ele é imparcial, acha que o professor ele não tem orientação política e que ele não é interferido por essas coisas e que ele está só dando a aula dele, simplesmente isso, quando isso não é verdade, gente. Não existe imparcialidade. Não, uma coisa que tu aprende na faculdade é que não existe ciência imparcial. Tanto que quando tu vai fazer uma pesquisa na faculdade, uma pesquisa séria, uma das coisas que vai ser exigido como critério é o ponto de vista do pesquisador, é a parcialidade do pesquisador. Tu não pode simplesmente, eu vou pesquisar a Guerra Fria, aí eu vou lá, escrevo, em tal ano aconteceu tal coisa, pronto, acabou. Não. Se tu fizer isso, teu orientador vai dizer: e aí, cadê tu nessa escrita? Cadê o teu ponto de vista? Tá, eu sei que nesse ano aconteceu tal coisa, mas a partir disso, o que tu concluiu? Tu vai ter que tirar tua conclusão e dizer tua parcialidade. Tu vai ter que sair de cima do muro se tu quiser fazer um trabalho de escola, um trabalho de faculdade. Então, o professor não é imparcial, ele é criado para não ser imparcial e não tem como ser, meu velho. Não tem nada que é imparcial. Tu vai assistir um filme, o filme vai ter um ponto de vista. Claro que ele vai ter. Ele vai ter um lado. Esse filme vai poder ser categorizado como de esquerda ou direita, com certeza. Porque o diretor, ou ele é de esquerda, ou ele é de direita, certo? Mesmo que o filme não seja sobre isso, mas vai ter esse lado. Claro que vai ter. Tu vai assistir um filme feito nos Estados Unidos, não espere que eles elogiem a China. Não espere isso. Mesmo que o diretor não esteja ligado nesses negócios de Estados Unidos e China, é claro que ele vai colocar alguma coisinha ali, porque é o que ele vive, meus amigos. E se tu vai para uma aula, o professor vai colocar algo da subjetividade dele, algo do que ele acredita, algo da visão de mundo. Onde é que vai estar isso na maioria das vezes? Principalmente no tipo de conteúdo que ele aborda. Os professores escolhem os conteúdos baseados nos seus desejos próprios. Isso é fato. Eu sou um professor de história. E eu dou tais assuntos, eu dou um destaque para tais assuntos. Você acha que todos os professores de história vão dar destaque para os mesmos assuntos que eu? Não, não vão. Eu tenho 2 professores de história na escola onde eu trabalho. Um dá destaque para um tipo de assunto, eu dou destaque para outro tipo de assunto. Por quê? Porque cada um tem uma visão diferente do que é história. E essa visão está atravessada pela nossa visão política do que é história. Eu gosto muito, eu fico muito fascinado, muito empolgado em dar aula sobre Guerra Fria, em dar aula sobre Revolução Industrial, porque questões sobre capitalismo e socialismo são questões que eu gosto muito de debater. Eu sou uma pessoa que sou marxista, eu não vou ficar me escondendo, sou marxista. Então, vai ser desse ponto de vista que eu parto, certo? Outros professores, se tu pega um professor de direita, ele não vai tanto por esse lado. Ele pode ir para bora dar uma aula sobre a Revolução Francesa, porque foi muito da hora a Revolução Francesa e tal, porque isso é uma coisa que geralmente quem é de direita gosta. Eu vou dar uma aula sobre Brasil Império, e ele fica mega empolgado com Dom Pedro II. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso de jeito nenhum é errado. São perspectivas diferentes da história, ele não está enaltecendo nazismo, nem nada do tipo. A gente tem que aprender que pessoas de locais diferentes vão abordar pontos de vistas diferentes. Por exemplo, se um professor de educação física que ele é comunista, você acha mesmo que ele vai passar aulas com culto a um corpo perfeito, com culto a um corpo escultural, que é um negócio que ele sabe que é típico da direita? Ele não vai. Possivelmente ele vai falar sobre aceitação do seu corpo, sobre como cuidar da sua saúde, sobre práticas abusivas que você não deve cometer, que vão prejudicar outra pessoa fisicamente. Possivelmente ele pode abordar por esse lado. Um professor de direita de educação física, a mesma disciplina, ele pode ir falar: olha galera, se cuidem para você ter um corpo muito foda, muito másculo, não sei o que e tal. Por quê? É da onde ele vem. É da onde parte a subjetividade daquele ser humano. E eu não quero dizer que um tá certo, o outro tá errado. Desde que nenhum dos dois comece a mentir, não tá errado.
desde que nenhum dos dois se baseie em algo que não seja científico, não tá errado. Não tá errado, você tem ainda direito no Brasil de ser de esquerda e ser de direita. Enquanto você ainda tem esse direito, você pode sim partir desse ponto. Você não pode querer alienar o aluno, é querer forçar o aluno a ter o seu ponto de vista. Isso aí você não pode, certo? Eu acho que não é correto no Brasil de hoje em dia. Caso tivesse outro tipo de Brasil, talvez seria correto em outro contexto. No contexto atual, não é. A gente está num sistema em que é permitido ser de esquerda, é permitido ser de direita. Então, nesse contexto em que os pais dos alunos colocam os alunos na escola, eles não esperam que o aluno seja doutrinado nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Mesmo eu sendo um cara que é marxista, eu tenho que entender que eu não posso doutrinar o meu aluno a ser comunista, eu não posso doutrinar o meu aluno a entrar num partido político, eu não posso forçar o meu aluno a fundar um sindicato, eu não posso fazer nenhuma dessas coisas, porque isso não é correto. Assim como se eu sou um professor de direita, eu não posso botar Brasil Paralelo para passar na escola, porque passa desinformação, eu não posso falar para o aluno vote no Bolsonaro, e eu não posso tentar doutrinar o aluno, não posso dizer para o aluno apoiar o Escola Sem Partido, não posso falar para ele votar no MBL, porque isso é incorreto de se fazer.